Nunca mais nós teremos um plot twist tão incrível quanto o de Diamante Rosa em Steven Universo. Tudo aqui é tão ridiculamente bem construído que eu simplesmente não consigo acreditar que os escritores tiveram tanta paciência. Mas o que torna esse plot twist tão interessante sequer é sua revelação, porque durante o tempo que a série esteve no ar, Steven Universo soube jogar dos dois lados de uma forma magistral, e mesmo revelando diversos segredos sobre a Pink com o tempo, a série jogava várias pistas que provavam categoricamente naquele momento que Rose Quartz e Pink Diamond eram pessoas diferentes, mas que tiveram seus significados ligados a outros pontos quando o plot foi revelado. Explicado isso, eu te convido a passar os próximos 15 minutos comigo para entender como o plot twist de Steven Universe é tão insuperável para mim. Mas primeiro, nós precisamos entender como Steven Universe enganou todo mundo em primeiro lugar. Ah, mas Courtney, esse plot twist já era super previsível e todo mundo sabia que Pink Diamond e Rose Quartz eram as mesmas pessoas. A verdade é que sim, Rose Quartz ser diamante rosa foi uma teoria cogitada em determinado momento do desenho. Mas assim, diversas teorias são cogitadas quando um show está começando, por mais ridículas que elas pareçam no final da série. E em determinado momento, essa teoria já tinha sido tirada ao ridículo pela comunidade da série. Um ótimo exemplo disso pra mim é um vídeo antigaço do Hora Cartoon, provavelmente a pessoa mais ligada à comunidade de Steven na época. Inclusive, muito obrigado Juliano se isso chegar até você, eu adorava seus vídeos de Steven Universe. Aqui o Juliano rebate as 5 teorias mais erradas de Steven Universo, e a literal primeira posição era ele com ódio das pessoas que falavam que Rose Quartz era diamante rosa. E só pra constar, caso você esteja duvidando do quão sério nas outras teorias, segundo Juliano, a teoria da Rose Quartz ser a diamante rosa era considerada menos acreditável que a teoria do Cebola ser a diamante amarelo. O que acontecia é que o episódio Back to the Moon da terceira temporada tinha acabado de sair, e ele meio que refutava completamente os poucos resquícios que ainda sobravam da teoria da Rose Quartz ser a diamante rosa. Aqui a olho conta para Jens que tinha visto a Rose Quartz estilhaçar a diamante rosa, mas esse fato não foi apenas jogado ao vento. Naquela hora isso foi uma ligação de pequenos plots que estavam sendo desenvolvidos pela série, mas que não tinham muita ligação entre si. No episódio anterior, por exemplo, aqui a Jasper teve um surto e colocou a culpa no Steven por fazer alguma coisa contra sua diamante. Vale lembrar que nesse momento da série as pessoas ainda achavam que o Steven era a Rose. O que eu acho interessante é que as pessoas até poderiam pensar que a Jasper foi conveniente para esse plot acontecer, mas o Jasper estava caçando o Steven há pelo menos 2 temporadas. Aquilo não foi algo que aconteceu do nada para validar o ponto da olho. Foi algo que tinha sido pensado desde o início e era muito fácil de acreditar. Após isso, nós temos o fato de que a gente sempre tentaram esconder esse segredo do Steven, tanto que elas se desculpam e tem uma conversa mais madura com ele no episódio seguinte. Nesse momento, a série faz um jogo narrativo muito interessante, porque eles fizeram o espectador ter a ilusão de que o desenho tinha chegado ao fim de um dos seus principais temas, e esse era o momento em que os espectadores teriam juntado várias pequenas pistas e resolveriam o mistério junto à série, dando uma sensação de conclusão para quem assistiu e que a série procuraria uma nova etapa. Mas o curioso é que, na verdade, nós não estávamos nem na metade da grande revelação. Algo que eu acho bem interessante de se pensar é que a série escondia muito bem esse tópico sem deixar o plot twist desinteressante. Geralmente quando as séries tentam causar surpresa, elas precisam trazer esse tópico à tona durante a série, e apesar disso funcionar muito bem na maioria dos casos, a verdade é que os escritores acabam se expondo, eles acabam precisando revelar inevitavelmente um ou outro segredo sobre a obra que os espectadores não sabiam antes, o que pode causar a alguns fãs preverem a revelação antes mesmo do momento. O jeito que Steven Universe consertou isso, entretanto, é genial, porque esse plot foi planejado desde o início. Rose ser a rosa é o grande momento da série, então os escritores trabalham nisso minuciosamente, indo com calma para, em algum momento que ninguém está esperando, esconder uma ou outra pista, para que na sequência o foco seja desviado por outro tema que roube a atenção. E mesmo assim, quando alguém pegava a pista, era muito fácil ligar isso muito mais a Rose Quartz do que a própria Pink, porque o próprio desenho dava mais foco a Rose, dando uma falsa sensação em quem assistia de que eles estavam apenas conhecendo mais da personagem da Quartz, quando na verdade esse era um momento muito mais significativo do que parecia. Vocês percebem como o Steven Universe administra isso com maestria? Eles sabiam que o público iria criar a própria confusão, enquanto quando eles finalmente fossem falar do plot twist, essa teoria já teria sido rebatida pelo fandom. Tanto que é exatamente isso que acontece no episódio The Trial. Esse que é pra mim o melhor episódio da série, as pessoas claramente apontavam o estilhaçamento a Rose, mas quando a Zirconia Azul aponta fragilidades nessa história, os olhos de todo mundo se viravam a 2 novas personagens
personagens, a Pérola, a principal indicada pela série, mas mais especialmente a Amarelo, que tinha parecido nervosa e agressiva durante o debate, o que liga com uma dica de roteirização muito forte, onde o desenho estava dando um foco maior a um personagem, enquanto a verdadeira culpa caía sobre alguém que estava dando cada vez pistas mais claras. Nesse caso, a Pérola e a Amarelo. Você percebe como este universo fazia um quebra-cabeça até no próprio roteiro. A todo momento, James de todos os lugares culpavam Steven por o que ele fez com a diamante delas, ou como a Rose sempre era tratada como uma líder rebelde. Tem até um episódio que a Garnet conta sua história com precisão. Aquilo era um plot gigantesco e precisava de algo muito forte para ser rebatido. Percebem como era difícil prever o plot twist quando ele saiu? O desenho tinha definido algumas verdades absolutas, e é difícil você dar voltas nesse assunto sem bagunçar a série. Ainda assim, um plot twist não é tratado como incrível à toa, e nós precisamos falar sobre todo o foreshadow envolvido. Steven Universo sempre escondeu pequenas pistas de como Rose Quartz era diamante rosa sem entregar o plot twist, e você já deve ter ouvido falar de algumas por aí. Mas honestamente, eu acho que na tentativa de dar focos a momentos mais na nossa cara, as pessoas acabam esquecendo dos momentos mais impressionantes. A música do Biscoito Gatinho, por exemplo. Aqui nós tínhamos acabado de conhecer os personagens e a crew do desenho sabia que essa seria uma das partes mais assistidas pelo público. Pensando nisso, a produção decidiu esconder literalmente toda a história da Pink Diamond nos primeiros minutos do show. Eu vou pegar alguns versos da música para vocês perceberem, porque veio lá do espaço sideral um refugiado de uma guerra estelar que agora está havendo em todo lugar e Biscoito Gatinho deixou a família para trás. Porque veio lá do espaço sideral e um refugiado de uma guerra estelar se refere a como o Diamante Rosa acabou fugindo da guerra para voltar e escolher viver da sua nova vida na Terra, fazendo um contraste com a própria Rose, onde a princípio a Rose era contada como alguém que nasceu na Terra e serviu como uma rebelde, mas essa parte vem para mostrar que não, talvez a Rose tivesse vivido no espaço, fazendo sentido com toda a lore que seria contada no futuro. Além disso, eu quero chamar a atenção que essa música foi adaptada em português, e na versão original, o Steven começa a música falando: ele é um doce congelado com um sabor novo, referindo a quando Pink se transformou na Rose Quartz. Só que a parte mais interessante seria: Biscoito Gatinho deixou a família para trás, servindo de referência a Diamante Rosa que abandonou a sua família ao perceber o quão problemáticas suas irmãs eram. Você soma isso ao fato do Biscoito Gatinho ter duas caras e você se sente impressionado de: meu Deus, como eu não percebi isso antes? A série podia ter soltado isso com um destaque maior, mas justamente por isso ser tão escondido e ao mesmo tempo tão na nossa cara, é o que torna as coisas tão legais, porque os escritores estavam brincando com a gente. E obviamente, essas referências não parariam por aí. Uma que eu acho bem divertidinha acontece quando a Rose Quartz era tratado como alguém canhota nas vezes que aparecia na série, usando seu escudo na mão direita e a sua espada na mão esquerda. Sabe, um detalhe básico que meio que tanto faz, só que os fãs de verdade da série acabam notificando isso. Mas daí, quando a Garnet contou a história de Rose, nós vemos o estilhaçamento da Diamante Rosa acontecendo, e ele acontece por supostamente a Rose Quartz, que usava a mão direita essa que a Pérola sempre aparecia usando como sua mão principal. E novamente, essa pista poderia ter sido deixada mais clara, mas no momento em que a série jogou isso, foi quase na mesma hora que nós descobrimos que a espada de Rose não poderia ter estilhaçado Rosa, e que a série também estava tentando colocar a culpa na Pérola. Então, por mais que essa pista fizesse sentido, a série estava apontando para vários outros lugares, e as pessoas começaram a culpar a Pérola pelo estilhaçamento. Como eu disse, esse tipo de detalhe aconteceu justamente porque os produtores deram tempo para a comunidade duvidar do plot sozinho. Talvez ninguém sequer percebesse que a Rose era canhota para início de conversa, mas naquele momento as pessoas sabiam e elas ficariam muito confusas a cada novo episódio. E Steven Universe fez questão de colocar detalhes minuciosos em momentos que ninguém ia prestar atenção. No momento que as Gens vão à base da lua, aqui a Peridot fala que eles estavam seguindo os mesmos passos de uma diamante, enquanto o Steven Universe estava caminhando na frente delas. No episódio 2, o Steven acaba quebrando em vários pedaços o quadro da Rose, mas enquanto a Rose recebe o foco do estilhaçamento dos cacos de vidro, o Greg está intacto. E no episódio bizarro que a Pérola tentou ir ao espaço, aqui ela mostra a nossa cara que estava usando a roupa de uma época que servia Diamante Rosa. E essa mesma Pérola, quando falava explicitamente com todas as palavras que não gostava de mudar de forma por aparentemente nenhum motivo, quando depois do plot twist ser revelado, nós percebemos que de uma maneira sutil, a Pérola pegou um certo trauma por se transformar em outras coisas. Afinal, ela teve que se transformar para pufar o amor da vida dela. Estão percebendo? Os escritores conseguiam jogar coisas na nossa cara, mas ao mesmo tempo, eles escondiam o suficiente para ninguém absorver. E mesmo essas dicas já sendo muito impressionantes por si só, eu sinto um gostinho especial por aquelas dicas que a comunidade do desenho ligou a coisas completamente diferentes, mesmo sendo tão na nossa cara. Vamos dar mais atenção à personagem da Pérola. Desde o início do show, ela se mostrava alguém próximo da Rose, mas de um jeito mais obsessivo. Com isso em mente então,
A série fez um episódio inteiro da espada da Rose, deixando dicas claras na nossa frente que Rosa e Pink eram as mesmas pessoas. Mas como esse tema não estava tão avançado, foi mais fácil do desenho conseguir desviar o foco, a mensagem e fazer a Pérola mostrar toda uma conversa que ela teve com a Rose e do motivo dela significar tanto para sua personagem. Melhor ainda quando a série teve coragem de voltar nesse assunto e as pessoas acreditaram que tudo isso era porque a Pérola tinha um crush na Rose, quando tinha um motivo mais profundo para a Pérola ter todo esse crush. Isso foi muito genial. A série não precisou mentir em nenhum momento. Isso justificou a relação das duas, até dando mais profundidade para a personagem da Pérola no caminho. Mas em nenhum momento o desenho precisou entregar esse plot twist. Ainda assim, na minha opinião, JōgōMU foi o ponto mais alto que a série chegou. Aqui nós temos várias coisas sendo jogadas na nossa cara a todo momento, inclusive com a Pink Diamond dando um soco no espelho e estilhação dela mesma, entre algumas aspas. Mas como o episódio não saiu muito tempo depois de The Trial, que culpava diretamente a Pérola ou o Amarelo, os produtores tiveram a liberdade de ir mais longe, e o Steven conseguiu até adiantar os sonhos da Diamante Rosa sem ninguém desconfiar. Mas novamente, pelo fato do Steven já ter feito algo parecido no passado e ele já ter sido ligado pelas diamantes, não era tão difícil imaginar uma ramificação desse poder, o que vai criando várias perguntas na mente do espectador e te fazendo implorar pelo momento em que o desenho finalmente iria te contar a verdade. 7 de maio de 2018 foi o dia que a internet entraria em choque quando A Single Pill Rose estrearia na Cartoon Network. É importante afirmar que antes da grande revelação que Pink Diamond e Rose Quartz eram as mesmas pessoas, o show estava preparando o terreno para algo que ninguém sabia exatamente o porquê. Era um sentimento que o fandom inteiro estava perdido, mas gostando do que estava acontecendo. Vários episódios anteriormente pareciam apontar para várias coisas, mas ninguém entendia como aquilo ligaria entre si. Claro, pelas dicas, nós sabíamos que o episódio seria algo relacionado a Diamante Rosa, mas do que exatamente? A série tinha definido que a Rose tinha feito há muito tempo de um jeito sutil, entretanto, por que do mais absoluto nada isso estava sendo questionado? Quando o desenho tinha colocado a culpa na Pérola ou Amarelo, era evidente que isso seria falado, mas novamente, como isso se ligaria? Naquele momento, 4 teorias eram cogitadas dentro da comunidade do desenho. As já faladas, Pérola e Amarelo terem estilhaçado a Pink, uma teoria curiosa em que a Branco seria ligada como a vilã final, o que pensando agora até que faz algum sentido, e algumas pessoas que acreditavam que a Pink nunca tinha sido estilhaçada. A verdade é que provavelmente qualquer um desses caminhos já teria surpreendido a internet e faria Steven Universe ser colocado como um dos melhores desenhos de todos os tempos. Mas para você sair de apenas disputar o posto de um dos melhores desenhos de todos os tempos, para na opinião de muitas pessoas ser o melhor desenho, você precisa chocar absolutamente todo mundo. E foi isso que Steven Universe escolheu, tomando como verdade uma teoria que ninguém acreditava, de que Diamante Rosa e Rose Quartz eram as mesmas pessoas. Pouco antes do especial, nós ainda tivemos uma simples divulgação da Cartoon, onde a Pérola mandava algumas mensagens misteriosas ao Steven, o que claramente estava trazendo as pessoas pro episódio, que quando ele saiu, ele simplesmente quebraria a internet. Eu acho interessante que A Single Pill Rose conseguiu ir direto ao assunto, mas ao mesmo tempo, fazendo o espectador sentir que aquele era o momento que todas as suas dúvidas seriam resolvidas, criando uma conexão logo de cara. Não à toa nós vemos isso quando vamos para o fundo das memórias da Pérola. Eu realmente amo esse episódio, tudo nele é tão bonitinho e bem pensado, o fato de diamantes rosas serem pedras misteriosas na vida real, a Pink falando para a Pérola colocar as mãos na boca e prometendo que ela nunca mais falaria sobre isso, fazendo sentido com os diversos foreshadows que ela tinha feito antes de nunca falar sobre o assunto, ainda dando margem para Rose falar que gostaria de deixar o seu passado para trás, e melhor ainda, a curta frase no final que destruiu o mental de todo mundo que assistia a série. Eu sei. Eu queria contar isso pra você há tanto tempo. A mamãe era Diamante Rosa. Como é que é? E é assim, meus amigos, é assim que se faz um grande plot twist em uma série. Eu sei, vão vir pessoas aqui na barra de comentários e falar: ei, essa teoria já era bem previsível desde o início do desenho. Mas esse é um argumento muito raso. Geralmente as pessoas falam isso por um de dois motivos, o primeiro deles sendo o nome das duas personagens é parecido, e o segundo dizendo que as pessoas só duvidavam dessa teoria porque um produtor teve que negar ela, sendo que esses pontos são tão fracos. Claro, as duas personagens são rosas e têm nomes parecidos, mas isso nunca deveria ser o principal motivo de você acreditar em uma teoria tão absurda. É tipo na primeira temporada do desenho você falar que a Lápis Lazuli era diamante azul. Essa teoria não é baseada em nada e seria refutado até pela própria história da personagem da Lápis. Geralmente esse é o tipo de coisa que a gente fala quando criança, mas acaba esquecendo quando tá completamente errado. Ainda assim, o que mais me incomoda é o segundo argumento, porque as pessoas falam de um suposto produtor que teve que mentir para desviar o foco das pessoas, quando eu sinto lhe informar, mas ninguém dentro da produção da série de Steven Universe chegou a desmentir essa teoria.
O que realmente aconteceu e as pessoas mudaram completamente o significado com o tempo foi quando Ian Jones, um dos principais produtores da série, criador de KKO, marido de Rebecca Sugar, estava sendo perguntado se Rose Quartz e Diamante Rosa eram as mesmas pessoas. E ele desviou o foco da pergunta, dizendo que o nome dela era Rose Quartz. E se por acaso você vai dizer que ele ter que falar isso prova o quão popular era a teoria, eu quero deixar bem claro que esse tweet foi feito em 2015, quando o show estava começando, e as pessoas jogavam para todos os lados com a esperança de acertar alguma coisa porque o mundo do desenho estava sendo formado. Na segunda temporada de Steven Universo, a gente sequer sabia da autoridade diamante. Esse tipo de teoria foi completamente descartada depois, e só pelo fato dessa teoria ser tão zoada na internet antes de single per Rose já prova como esse argumento é raso e errado. O fato é muito fácil você falar agora, mais de 7 anos depois da grande revelação do desenho, que aquilo era algo previsível, quando na verdade quem acompanhou o desenho do início até o fim sabe o quão absurdo foi surtar com esse show quando o grande plot twist aconteceu. Mas bem, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!